Você entra no deserto com o sol ainda raso e o vento arrasta consigo grãos de areia que riscam sua pele. Há um cheiro de pedra aquecida e resina queimada. A vastidão parece ouvir mais do que falar. Ali, no silêncio pesado, chega a voz. Não a sua, mas algo que pressiona o peito e dá urgência aos passos. É um chamado, não para conforto, mas para denunciar. Você sente na garganta o mesmo tremor que um mensageiro experimentou ante reis e multidões. Os profetas não receberam aplausos seguros, receberam pedras, desprezo e portas batidas. Ainda assim, algo na palavra dita como denúncia corta, como se uma lâmina limpasse uma ferida antiga. Você percebe que ser porta-voz exige mais que coragem. Requer disposição para ser isolado, para deixar a segurança do convívio e pousar onde a verdade queima. Se sua alma busca paz, saiba, o chamado profético é inquietante. Ele exige que você escute com ouvidos inflamados e responda com vida. Não é espetáculo, é responsabilidade. Quando alguém ofende a justiça, a voz profética não sussurra, ela exige. A noite desce e as estrelas são meros pontinhos de testemunho. À sua volta, o acampamento dorme com a respiração pesada. Fora, você caminha com uma tocha que mal afasta as sombras. O chamado do profeta não te dá mapas, dá imagens e advertências. Sente o nó na garganta ao recordar o cenário da cidade em festa enquanto crianças famintas passam pela praça. Sentiu o calor do pão negado aos que imploram? Lembra do aroma da prata trocada por silêncio? Os profetas viam isso tudo e não podiam fechar os olhos. Suas palavras eram como pedras lançadas contra janelas de conforto. Quebravam o vidro das justificativas. Você imagina um rei sentado em seu trono, o cetro brilhando, ignorando o clamor, e sente no estômago um aperto. Ser mensageiro significa falar quando ninguém quer ouvir, rasgar velhos veludos, interromper banquetes e expor vergonhas. Isso desgasta, mas também limpa. A presença de um profeta é como chuva em terra seca, dura, às vezes dolorosa, mas prometendo renovo. Pergunte-se, teria coragem de falar quando a maioria prefere sorrir e seguir adiante? Você se vê diante de um palácio onde as portas cheiram a óleo de perfume caro. O corredor ecoa passos medidos e conversas envoltas em seda. Entra no salão onde tudo é fachada, velas dispostas só para criar luz, mesas postas para imponência. Lá, um governante sorri por obrigação, cercado por conselheiros que sussurram interesses. Sua missão é simples no teor e devastadora no efeito, dizer a verdade. A palavra profética não busca gentilezas políticas, ela aponta o pecado envernizado. Quando você pronuncia a advertência, percebe as respirações se prenderem. Alguns riem, outros coçam o que escondem. Em muitos momentos, um profeta é chamado de perturbador, de incendiário. Não é por prazer, mas por fidelidade. Proclamar que nem todo brilho é sinal de justiça. Sente a solidão daquele que, ao retornar, encontra menos amigos. Talvez seja tempo de entender que o preço do serviço é alto. Ainda assim, ao sair do salão, percebe também que uma pequena verdade dita ali pode começar a corroer estruturas podres. A semente do juízo foi plantada, e você volta ao acampamento com o som dos passos reais ainda preso no ouvido, sabendo que o mundo mudou, por mínimo que seja. Na madrugada, um rumor percorre a cidade. Alguém falara e os poderosos não gostaram. Há olhos que vigiam janelas e suas costas latejam com a lembrança dos empurrões e palavras rudes. O profeta frequentemente conhece a prisão e o desprezo. A carne paga, mas a mensagem permanece. Você caminha por vielas onde o cheiro de pão queimado contrasta com o luxo das casas de pedra. Crianças olham com curiosidade, velhos aplaudem em silêncio. Nas tavernas, alguns se unem em murmúrios de apoio.
outros em ódio velado. Ser enviado exige aprender a conviver com a ambivalência humana. Elogio e apedrejamento podem nascer da mesma boca. Sente a necessidade de água e de recostar a cabeça, mas a consciência não o deixa. A urgência é maior que o cansaço. Você pensa nas palavras ancestrais que ecoam agora nos seus próprios ouvidos, não para inflamar, mas para acordar. Cada palavra dita pode agitar uma alma, talvez salvar alguém do caminho que leva à ruína. Mesmo que a recompensa na terra seja hostilidade, a responsabilidade de falar persiste. Você aprende, noite após noite, que firmeza e compaixão devem andar juntas. Dureza contra o erro, ternura pela pessoa que erra. O crepúsculo pinta as paredes de vermelho. Um perfil recortado sob a luz frágil da lamparina observa você enquanto fala de justiça. É ali, em um canto quase invisível, que o chamado ganha sentido prático. Defender viúvas, auxiliar órfãos, reprovar juízes que trançam leis para favorecer amigos. As palavras não são teóricas, tornam-se ação. Sente o frio quando lembra de relatos onde tribunais comprados condenaram inocentes e sabe que sua voz tem de ser instrumento de equilíbrio. A profecia que não alcança a rua, que não toca o oprimido, é palavreado estéril. Você entende que a denúncia precisa vir acompanhada de intervenção, envolver-se em redes de sustento, falar em conselhos, dar rosto aos sem voz. Há riscos. Inimigos surgem nas sombras, intuições querem apagar o seu nome. Mas quando um pobre recebe pão, porque sua voz denunciou o roubo do alimento público, percebe que o serviço valeu o preço. A fé em ação, pensas, é o perfil mais fiel da mensagem que trazes. Não basta profetizar, é preciso construir, remendar, alimentar. E a cada pequeno gesto de justiça material, a palavra ganha credibilidade. As noites de vigília se multiplicam. Deitado sobre pedras ou sobre um feno raso, você reza com a voz quebrada e sente as perguntas mais profundas surgirem. Será que vale a pena? A dúvida é companheira fiel do servo fiel. Às vezes, uma visão rasga o sono. Imagens de cidades inteiras sendo chamadas ao arrependimento, de rios de misericórdia fluindo, e você se levanta com o coração em brasas, pronto para mais. Nesses momentos, percebe que a experiência íntima com o divino é que dá autoridade para enfrentar reis, não o título, mas a convicção nascida do encontro. Sente também o temor, mas é temperado por esperança. Se pouco alcança por força própria, a graça opera além de suas palavras. Você aprende a dependência absoluta. Orar, esperar, agir. A solidão interior é compensada pela certeza de estar alinhado com algo que transcende sua vida. Essa certeza não reduz o risco externo, mas endurece o âmago. Nas madrugadas, você escreve mensagens, rabisca sinais e volta sempre para a estrada. O tempo passa e, com ele, as estações que marcam o retorno ou a persistência da colheita. Você testemunha reações diversas. Alguns se endureceram, outros se converteram. Alguns reis mudaram leis, outros ficaram mais cruéis. A memória do seu serviço permanece como testemunho, não porque o aplauso tenha vindo, mas porque vidas foram tocadas. Em vilarejos, há quem conte a história da vez que você se levantou contra os opressores e ajudou a restituir terras roubadas. Em pontos de estrada, crianças repetem palavras de esperança que lhes foram dadas numa tarde de calor extremo. Você aprende a medir o sucesso não por números, mas por sinais de reconciliação, peixes devolvidos ao mar da dignidade humana. Há ainda os dias amargos, em que mensagens não resultaram em ação e o desalento bate forte. Nesses instantes, você volta à fonte. Leitura, silêncio, oração. A vocação requer reciclar a fé diariamente.
Afinal, resistência é tão profética quanto palavras cortantes. É testemunho prolongado. Agora, ao olhar para trás, a paisagem pessoal mistura cicatrizes e sorrisos. A tocha que carregaste iluminou caminhos tortuosos, incitou choques, provocou acordos. E a pergunta que fica para você e se torna desafio para todo ouvinte é simples e direta. Quando a verdade bater à sua porta, você abrirá ou fingirá não estar em casa? Ser profeta é mais do que um papel, é um convite à coragem cotidiana. Talvez não todos estejam chamados a subir à tribuna, mas todos podem recusar a cumplicidade silenciosa. A voz que denuncia pode nascer de alguém comum, sentado à mesa, que decide não mentir ou que defende um vizinho. As grandes mudanças surgem de acumulações pequenas, relatos, atos, renúncias. Se uma alma toca outra e provoca movimento, a profecia cumpriu seu intento. Levante-se então e permita que a palavra queima em você. Queima para que nasça algo novo. Comente, ouço, se aceita o chamado a falar quando a verdade exigir.